La Selva Subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. Capítulo 14. Introdução. Se uma história é uma semente, então nós somos seu solo. O ato de ouvir uma história nos permite vivenciá-la como se nós mesmas fôssemos a heroína que cede diante das dificuldades ou que as supera no final. Se ouvimos uma história de um lobo, depois disso saímos a perambular e a ter o conhecimento de um lobo por algum tempo. Se ouvimos uma história de uma pomba, que afinal encontra seus filhotes, então, por algum tempo depois, algo fica se movendo por baixo do nosso próprio peito emplumado. Se se trata de uma história de resgate da pérola sagrada das garras do 20º dragão, sentimos-nos depois exaustas e satisfeitas. Num sentido muito real, ficamos impregnadas de conhecimento só por termos dado ouvidos ao conto. Entre os junguianos, isso se chama mística da participação, um termo tomado de empréstimo do antropólogo Levi Bru, e é usado para designar um relacionamento no qual a pessoa não consegue se distinguir como entidade separada do objeto observado. Entre os freudianos, é uma atitude chamada de identificação projetiva. Entre os contadores de histórias, ela é chamada de magia solidária, querendo dizer a capacidade da mente de se afastar do seu ego por um tempo e se fundir com uma outra realidade, ali vivenciando e aprendendo ideias que ela não pode aprender em nenhuma outra forma de consciência, para depois trazê-las de volta à realidade consensual. A Donzela Sem Mãos é um conto de fadas admirável, no qual descobrimos os dedos de antigas religiões noturnas aparecendo no entretexto da história. O enredo se desenrola de tal forma que os ouvintes participam das provas de resistência da heroína, pois a história é tão extensa que demora para ser contada e ainda mais para ser absorvida. Costumo contá-la durante o período de 7 noites, e às vezes, dependendo dos ouvintes, durante 7 semanas ou 7 meses. Dedicando cada noite, semana ou mês a cada aprovação da história. E existe um motivo para isso. A história nos atrai para um mundo que está muito abaixo das raízes das árvores. Dessa perspectiva, podemos ver que a Donzela Sem Mãos fornece material para todo o processo da vida da mulher. Ela trata da maioria das principais jornadas da psique da mulher. Ao contrário dos outros contos examinados nesta obra, que tratam de uma tarefa específica ou de um aprendizado específico, ocorrido num período de dias ou de semanas, a Donzela Sem Mãos cobre uma jornada de muitos anos, o percurso de toda a vida de uma mulher. Essa história é, portanto, especial, e um bom ritmo para sua assimilação consiste na leitura acompanhada de uma generosa parcela de tempo dedicada a nos sentarmos com nossa musa para estudar suas partes uma a uma. A Donzela Sem Mãos trata da iniciação da mulher para sua entrada na floresta subterrânea através do ritmo da resistência. O termo resistir dá a impressão de significar continuar sem interrupção. E embora essa seja uma parte eventual das tarefas subjacentes ao conto, esse termo também significa endurecer, tornar firme, robusto, fortalecer. É esse o principal impacto do conto, bem como a característica produtiva da longa vida psíquica da mulher. Não continuamos só por continuar. A resistência denota que estamos criando algo. O ensino da resistência ocorre em toda a natureza. A planta das patas dos filhotes de lobo são macias como barro molhado quando eles nascem. São só os passeios, as perambulações, as migrações nas quais seus pais os levam que as enrijecem. Então, eles podem escalar e saltar sobre cascalhos cortantes, urtigas e até mesmo vidro quebrado sem se machucar. Já presenciei mães lobas mergulhando seus filhos nos córregos mais frios que se possam imaginar, correndo até que os filhos tenham as pernas tão cansadas que não consigam mais acompanhá-la, e depois correndo mais um pouco. Elas estão fortalecendo a pequenina cria, nela investindo forma e rápida capacidade de recuperação. Na mitologia, o ensino da resistência é um dos ritos da grande mãe selvagem, arquétipo da mulher selvagem. É seu ritmo eterno
e de fortalecimento de seus rebentos. É ela quem nos dá a têmpera, quem nos torna resistentes e poderosos. E o lugar em que esse aprendizado se realiza e essas qualidades são adquiridas é a selva subterrânea, o mundo oculto do conhecimento feminino. É um mundo selvagem que fica subjacente ao nosso. Enquanto estamos lá, ficamos impregnadas de conhecimento e da linguagem instintivos. A partir desse ponto privilegiado, compreendemos o que não conseguimos compreender com tanta facilidade a partir da perspectiva do mundo objetivo. A donzela do conto realiza algumas descidas. Quando ela completa um estágio de descida e de transformação, ela mergulha ainda mais em mais um. Esses estágios alquímicos se completam cada um com um nigredo, perda, rubedo, sacrifício e albedo, chegada da luz, cada um acompanhando o outro. Também o rei e a mãe do rei têm cada um seu próprio estágio. Todas essas descidas, perdas, descobertas e fortalecimentos ilustram a iniciação perpétua da mulher na renovação do aspecto selvagem. A história da donzela sem mãos é, em diferentes partes do mundo, chamada de Mãos de Prata, a Noiva Sem Mãos e o Pomar. Estudiosos do folclore computam mais de 100 versões da história. Na sua essência, a seguinte versão é encontrada em toda a Europa Central e Oriental. No entanto, que a verdade seja dita, a profunda experiência feminina subjacente ao conto se encontra em qualquer lugar onde haja um anseio pela mãe selvagem. Minha tia Madalena tinha um hábito matreiro para contar histórias. Ela apanhava seus ouvintes de surpresa, começando com um conto de fadas com "Isso aconteceu há uns 10 anos". E depois passava a relatar um conto da era medieval perfeito, com cavaleiros, fossos e tudo mais. E então, ela dizia, era uma vez, na semana passada, e contava uma história do tempo em que os seres humanos ainda não usavam roupa. Portanto, segue-se a história A Donzela Sem Mãos.